Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Cristo que esteja conosco. A cólera é o nosso tema da noite. Se nós estivéssemos na década de 90, comecinho da década de 90, e ouvíssemos essa palavra, nós entenderíamos outra coisa. Porque no começo da década, mais precisamente em 1991, a doença chamada cólera chegou até o nosso país. E de lá para cá, hoje quase não se ouve falar, mas enfim, foram contaminadas dezenas de milhares de pessoas no Brasil. Até 2004, 168 mil pessoas haviam sido contaminadas e 2.000 e poucos óbitos. É uma doença que se contamina através de água, de alimento, sintomas de diarreia, desidratação. Se não cuidado, pode chegar ao óbito, infelizmente. Mas não é dessa doença que nós vamos falar essa noite. Essa palavra cólera também tem outro significado, que é o que nos trouxe o Evangelho na leitura da Fernanda. Cólera é ira, é raiva. E aí, Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele nos fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E depois ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que será que Jesus falou dessas duas virtudes? A mansuetude ou a mansidão é uma virtude. A paz do pacificador também é uma virtude. E por que será que o Mestre nos fala isso? Quando ele diz que é bem-aventurado aquele que é manso, porque herdará a terra, vamos fazer a seguinte leitura. Segundo as informações que nos trazem os espíritos, a doutrina espírita, a terra não vai deixar de existir, como algumas crenças dizem, né? Algumas doutrinas afirmam que a terra vai chegar no momento que vai deixar de existir, que haverá juízo final, aquela coisa toda que a gente sabe. A visão do Espiritismo é bem diferente. A informação que nos traz os Espíritos é que a Terra deixará de ser um planeta de expiação e de prova e passará a ser um planeta de regeneração, ou seja, ela evolui, ela muda de grau, ela avança. E os nossos irmãos que ainda persistem no mal, na violência, no roubo, na tirania, nos vícios, esses irmãos não ficarão mais aqui. Mas o que vai acontecer? Eles serão arrebatados? Não. Serão consumidos pelo fogo? Não. Vão desencarnando normalmente, aos poucos ou coletivamente, como tem acontecido. Isso não quer dizer, obviamente, que toda morte coletiva é espírito inferior. A gente pode levar as coisas ao pé da letra, não é isso que eu estou dizendo. Então, conforme os nossos irmãos que ainda persistem no mal forem desencarnando, eles já não reencarnam mais aqui. Já não reencarnarão mais na Terra. Irão para outros mundos. Porque o Espiritismo também acredita que há outros mundos. O próprio Cristo falou: na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vós. Sendo o nosso universo tão grande, Deus não faria a vida humana para colocar apenas um planetinha chamado Terra. Então é óbvio que existem humanidades em outros mundos. Ninguém nunca provou que existe, mas também nunca provou que não existe. Questão de tempo. Houve um tempo lá atrás da história em que a Europa não sabia da existência da América e foi descoberto. É só uma questão de tempo. E na criação divina existem planetas com evolução igual à da Terra, planetas com evolução inferior à da Terra e planetas com evolução muito superior à da Terra. Os nossos irmãos que persistem ainda no vício, na maldade, no erro, quando
quando desencarnarem aqui na Terra, vão reencarnar num planeta inferior à Terra, para que possam evoluir, aprender através do sofrimento, do trabalho. E a inteligência já adquirida vai ajudar os irmãos que estão para trás ainda. Tudo na criação divina se aproveita. Então, ou seja, vai havendo uma seleção natural. Se nós pegarmos um balde com água suja e colocarmos aos poucos água limpa, até que o balde transborde, estiver colocando água limpa, vai chegar um momento que essa água não será mais suja. A gente purificou a água. Você vai colocando água limpa, a água suja vai saindo. Será mais ou menos o que vai acontecer aqui na Terra. Os nossos irmãos ainda persistentes no mal vão desencarnando e vão saindo daqui da Terra. Por outro lado, espíritos melhores vão reencarnando aqui. E aqueles bons que já viviam aqui vão desencarnando e reencarnam aqui novamente. Vai haver uma seleção natural. Melhorando a qualidade dos habitantes da Terra, obviamente que a Terra como um todo melhora. Então, quando Cristo fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra, é porque os mansos ficarão aqui. Terão a dádiva de permanecer num planeta regenerado, num planeta melhor do que é hoje. Não serão conduzidos a planos inferiores, herdarão a Terra. É isso que Cristo quis dizer. E quando ele fala bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Obviamente que todos nós somos filhos de Deus. Mas às vezes nos embrutecemos tanto, estamos tão equivocados diante da vida, que parece que não merecemos, parece que não combina conosco. Deus Pai Criador, em toda a sua plenitude de bondade, de misericórdia, parece que não combina ser pai de alguém que ainda é bruto, ainda é violento, ainda é agressivo, ainda é intolerante. É filho de Deus sim, mas não está compatível com esse pai. Então quando Cristo diz bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, é porque esses sim atingiram ou atingirão um estágio na sua evolução que será digno de ser chamado filho de Deus. Porque aí sim será ele a imagem e semelhança do Pai. Mas por que exatamente que Jesus nos falou da importância da mansidão ou mansuetude e de ser alguém pacificado, um pacificador, brando, pacífico? O seu Mário era um velho caminhoneiro que lutou 20 anos para comprar o seu caminhão, trabalhou a vida inteira de empregado para os outros, e ele sempre sonhou ter o seu caminhão próprio. E depois de 20 anos de luta, com muito trabalho, muito esforço, ele finalmente comprou o seu caminhão. E estava muito feliz, realizado, finalmente, agora eu vou ser o meu patrão. E ele chega em casa, numa bela manhã de sol, ele tinha que buscar o caminhão, seu caminhão novo, seu primeiro caminhão. E ele chega em casa, estaciona o caminhão na porta e vai empolgado chamar sua mulher para mostrar o caminhão. Nisso, o seu filhinho pequeno, talvez uns 4 anos, pega o martelo e começa a martelar a lataria do caminhão. E ele fazia isso enquanto o pai entrou para chamar a esposa. E aí quando o pai chega no portão da casa, com a mulher, e vê a criança amassando toda a lataria do caminhão com o martelo, ele já dá um grito enfurecido para a criança. E a fúria, a ira foi tão grande por ver a criança estragando o caminhão que ele lutou 20 anos para comprar. Ele, no acesso de ira, ele toma o martelo da criança e martela as mãos da criança. Aquela fúria insana. Ele agride o filho com o martelo e martela as mãos da criança. A mãe da criança, desesperada, começa a chorar e corre em socorro do filho e chama o marido da razão.
chama ele a razão e ele para. E os dois pegam a criança e levam ao hospital. Mas os ferimentos foram tão graves que a criança precisou ser submetida a uma cirurgia. A cirurgia demorou, os pais lá fora aflitos, aguardando o médico. E aí, quando finalmente a cirurgia termina, o médico procura os pais, o médico visivelmente abatido, e fala: olha, a criança é forte, ela suportou bem a cirurgia, mas infelizmente temos que amputar todos os dedos. Não tivemos como. As dilacerações foram tão grandes que temos que amputar os dedos. E aí, obviamente, que os pais ficam arrasados, e aí a criança volta da anestesia e o pai vai até o quarto falar com a criança. O menininho abre um sorriso quando vê o pai e fala: papai, o senhor ficou bravo comigo, o senhor me perdoe, mas eu só queria consertar o seu caminhão do jeito que o senhor me ensinou, lembra? Seu outro caminhão, o senhor me ensinou a consertar. E aí o pai percebe qual foi a intenção da criança. Na inocência dele, ele não se deu conta que estava estragando a maçã na lataria do caminhão. Ele achou que iria consertar igual o pai havia ensinado. E o pai, que já estava corroído pela dor, pelo remorso, pela culpa, aí desaba de vez. Ele tenta se segurar e fala para o filho: não, o papai não está bravo com você, nem estragou a lataria. E a criança fala: então o senhor não está bravo comigo, papai? Ele responde: não. E aí o menino diz: então, já que o senhor me perdoou, o senhor não está bravo comigo, quando que nascerão os meus dedinhos novamente? É óbvio que esse pai nunca mais se perdoou. Óbvio. Cada vez que ele olhasse para a mão da criança, queria saber que quem causou aquilo foi ele. E essa dor, com certeza, não acompanhou esse remorso a vida inteira. E o que foi que causou isso? Foi o descontrole emocional. Foi a ira, foi a cólera. Nada justifica isso. Com certeza, ele daria o caminhão dele, a casa, tudo que ele tivesse para ver as mãos do filho perfeitas novamente. Então nada justificaria aquela cena tão brutal de violência com a criança. Mas quem causou isso? A cólera, a ira, o descontrole emocional. A gente começa a entender então por que o Cristo exaltou essas virtudes. E por que ele disse bem-aventurados. Nós temos ao longo da nossa vida, do nosso cotidiano, maltratado pessoas. E geralmente são aquelas que nós mais amamos. É impressionante isso. Quando chega uma visita estranha na nossa casa, que não seja estranho, mas que seja uma visita. Nós tratamos bem, estendemos tapetes, servimos a melhor refeição, mas muitas vezes para os de casa não é bem assim. É um contrassenso, né? A gente trata bem aqueles que pouco convivemos, que pouco temos afeição, mas os que mais amamos, os de casa, a gente costuma tratar de qualquer jeito. E ao longo do tempo nós temos, na vida cotidiana, maltratados sim, os nossos. E é impressionante como que a ira, ela vem nas pequenas coisas. Alguém esqueceu a porta aberta, é motivo para alterar o tom de voz. Alguém não colocou a cadeira embaixo da mesa, é motivo para a gente se alterar. E nesses embates do dia a dia, a gente vai maltratando. Quando se trata de casamento, a gente vai minando a relação, vai minando o relacionamento com uma resposta aqui, com outra ali, com descontrole aqui, com descontrole acolá. E a ira está por trás de tudo isso. A gente se irrita com as mínimas coisas. Quando alguém pergunta algo para nós, a gente responde. A pessoa pergunta mais uma vez, já é motivo. A gente já responde a segunda vez, já com a voz alterada. Isso quando não falamos alguma palavra dura.
episódios, infelizmente, como esse do caminhão, há outros. Tão triste quanto ou até piores. Quantas tragédias que acontecem, inclusive de homicídio, por conta de um temperamento difícil, por conta de um irmão que não consegue se controlar. E na hora da raiva, na hora do descontrole emocional, acaba muitas vezes matando. E aí quando passa a ira, quando tudo se acerena, vem a culpa. E o remorso judia. A culpa, ela nos maltrata demais, demais. O remorso corrói a gente por dentro. E muitas vezes é no momento de ira, de raiva, a gente não consegue raciocinar, não consegue ponderar com clareza, a gente se deixa dominar pela ira, pela raiva, pelo ressentimento e fazemos bobagem. Maltratamos o que a gente mais ama. Judiamos, humilhamos, fazemos sofrer quem mais a gente ama. Porque não soubemos controlar o nosso ímpeto de raiva, de ira, de revolta. E a leitura da Fernanda nos diz, os Espíritos dizem que muitas vezes por pano de fundo, que está ali é nosso orgulho, de não suportarmos ser contrariados. Queremos que as pessoas concordem conosco, como se fôssemos os donos da verdade, como se só a nossa palavra, a nossa opinião tivesse peso, como se as pessoas estivessem ali para nos aplaudir. Nós somos os melhores, os infalíveis, os perfeitos. E aí quando alguém discorda da gente, é motivo para ira. Que não suportamos que alguém discorde da gente. Não aceitamos que estamos equivocados em alguma coisa. A gente tem que estar sempre certo. E por esse motivo a gente se ira muitas vezes. Chico Xavier, uma figura bem conhecida, acho que o maior médium de todos os tempos, né? Conhecido pela sua palavra doce, pela sua brandura, conhecido por muito amar. Sempre doce, sempre terno, palavra que consolava. O Cristo, quando nós lemos as narrativas, né? Aquele que amou, que se doou, que curou. Mahatma Gandhi, o grande, que libertou seu país, a Índia, do jugo dos ingleses, sem dar um tiro. Se nós lançarmos os nossos olhos sobre a história da humanidade, os grandes vultos, aqueles que fizeram a diferença para a humanidade, foram pacificadores. Trouxeram a paz. E nós ainda não conseguimos perceber que é a paz, que é a paciência, que é a mansidão que vai construir relacionamentos melhores. E como também diz o texto que a Fernanda leu, a gente justifica falando assim, mas é o meu temperamento, é o meu jeito. Meu pai era assim. Eu sou nervoso, eu sou irritado, porque meu pai era assim. Meu avô também era. Então dá essa impressão que, na verdade, quem tem a ira e a raiva é o corpo. Dá a impressão que com o processo de hereditariedade, os pais e avós transmitem a ira para os filhos. Então, se meu pai era nervoso, também você. Meu avô era irritado, também você. Mas, na verdade, não é isso. Porque a irritabilidade, a ira, a cólera, ela não é do corpo, ela é do espírito. Eu não sou essa roupa que me veste aqui. Eu estou de calça clara, camisa azul marinho. Eu não sou essa roupa. A roupa eu vou tirar e coloco outra. E quando eu mudo de roupa, eu não mudo a minha personalidade. Eu mudo só a minha roupa. O corpo físico, ele é a vestimenta do espírito. Eu não sou o meu corpo físico, eu sou um espírito.
Eu sou um espírito passando por uma experiência do corpo de carne e osso. Tanto é que quando eu me for daqui para outro lugar, para o mundo espiritual, quem vai entrar em óbito não é o meu espírito, é o meu corpo. Meu corpo será sepultado ou cremado, não sei, e o meu espírito segue. Quem dá as qualidades, a pessoa, é o espírito, não é o corpo. A ira, a irritabilidade, ela não é transmitida de um para o outro. Como quem transmite alguma doença hereditária, alguma característica física. Não, porque a ira ou a mansidão são do espírito. Eu não posso justificar a minha falta de paciência, a minha irritação, a minha irritabilidade, culpando meu pai. Porque ele não me transmitiu isso. Ele pode ter me transmitido a minha altura, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, alguma doença hereditária, isso sim. Mas a irritação que eu tenho é do espírito. O meu pai pode com certeza ter me influenciado, porque as pessoas influenciam umas às outras. E todos nós recebemos educação de casa, ou a falta dela, né? Então, se eu convivo com um pai bilioso, bravo, irritadiço, nervoso, sem paciência, eu vou aprender com ele isso. Isso, obviamente, não é regra. Pessoas muito calmas, filhos de jovens nervosos, irritados, isso não é regra. Mas é comum que eu aprenda do meu pai a ser irritado como ele. Meu pai me tratou, um exemplo, né? Meu pai me tratou a vida inteira sem paciência. Eu posso repetir o modelo. Eu posso tratar o meu filho sem paciência também. Mas isso pode ser quebrado. O mal não deve ser propagado, ser repetido, ser replicado. Se o meu pai e a minha mãe me trataram com ignorância, com irritação o tempo todo, sem paciência, eu não devo transmitir isso para os meus filhos. Eu devo cortar aí, esse ciclo. Mas aí o que fazer? Se eu sou nervoso, eu sou irritado, e a culpa não é do meu pai, não é do meu avô, nem do meu bisavô, porque eles não poderiam me transmitir isso. Isso é uma característica minha. É da minha alma, do meu espírito. O que fazer? A primeira coisa a se fazer é identificar o problema. Porque muitas vezes nós somos assim, irritados, intolerantes, sem paciência, nervosos, e achamos que não somos. Quando alguém fala assim, mas você é muito intolerante, e fala, não, eu não sou. Então, primeiro ponto, identificar que somos. Identificar e humildemente aceitar. Sim, eu sou um cara irritado. Então, primeiro ponto, é isso. Enxergar o defeito, admitir. Segundo ponto, entender que é necessário a mudança. Eu falei aqui em situações graves de agressão, como a história que eu contei, casos que infelizmente chegam até ao homicídio, mas também tem outras coisas. A pessoa intolerante, irritada, a pessoa que se ira com facilidade, ela afasta as pessoas. Isso é fato. Há famílias em que a mulher tem medo de abrir a boca. Porque ela sabe que se ela falar alguma coisa que o marido não gostou, ele vai responder isso também para ela. Ele vai responder com agressividade. E aí, por medo de ser repreendida, e muitas vezes até na frente de outras pessoas, para não passar vergonha, ela se anula. Ela se intimida e mal abre a boca perto do marido. Isso é muito triste. Quem deveria ser o companheiro acaba sendo o tirano. Esse é o ponto. Pessoas que são muito irritadas, muito nervosas, acabam afastando os outros. O Espírito André Luiz, em uma das suas mensagens, diz que ninguém quer ficar perto dele, espinheiro. Porque o espinheiro, ele fere. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só maltrata, que, usando a linguagem bem popular, que só dá coice, né? A gente afasta as pessoas. A ira, a irritabilidade, a cólera só trazem prejuízos. Só prejuízo. Então vamos lá, primeiro ponto. Identificar em si próprio que existe essa ira, essa cólera. Segundo ponto, entender que é necessário mudar. Porque se não entendermos a necessidade da mudança, nós não mudaremos.
entender a necessidade de mudar. Terceiro ponto, nos observarmos. Quando Cristo fala orai e vigiai, vigiar o quê? Os pensamentos e as atitudes. Nos observar. Será que eu fui grosseiro hoje de manhã? Será que eu dei uma resposta atravessada lá no almoço? Se corrigir, ou melhor, se observar. Se observando, começa a se corrigir, se controlando. Teve vontade de falar uma palavra mais agressiva? Se contém, cala. Teve vontade de dar uma resposta atravessada ou de explodir? Contenha-se. Se acalma, quando estiver melhor, vai conversar. É fácil fazer isso? Não, é muito difícil. Mudanças, quando se trata de coisas, são fáceis. Você muda um armário de lugar, é facinho. Você muda uma geladeira de lugar empurrando, você muda uma mesa, é fácil. Quando a mudança é em nós, é muito difícil. Principalmente quando isso está presente em nós há muitos anos. Desde que nos entendemos por gente, nós somos assim, daquele jeito. Então, mudar aquilo não é do dia para a noite. Requer muita perseverança e muita vontade, muita disciplina. Só que, de tanto a gente insistir, uma hora vira hábito. As virtudes não brotam na gente, elas são conquistadas. A gente insiste tanto em uma mudança de comportamento que chega um momento que já se torna natural. Eu uso um exemplo assim, aquela pessoa que toda vez que senta-se à mesa para comer, ao levantar-se, ela deixa a cadeira fora. E aí vem alguém da família, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, e reclama, fala, mas você deixa a cadeira fora da mesa? Qual o problema? Além de ser feio, não fica harmoniosa a mesa, alguém pode tropeçar. Então a cadeira tem que estar embaixo da mesa. E essa pessoa que tem esse hábito de deixar sempre fora, quando ele decidir entender que é necessário colocar a cadeira ali embaixo, cada vez que ele levantar, ele vai colocar a cadeira. É possível que nas primeiras tentativas ele esqueça. Coloque uma vez, esqueça duas. Coloque duas, esqueça uma. Vai chegar um momento em que ele vai colocar a cadeira todas as vezes embaixo da mesa. Por quê? Tornou-se um hábito. Essa mudança demora muito tempo às vezes. Mas é importante a persistência. Quando se quer uma virtude, se quer conquistá-la, deve se aplicar a essa busca constante. Vai chegar um momento em que vai se tornar hábito. É assim. E nós nem lembraremos mais que deixávamos a cadeira fora da mesa. E aí alguém pode me falar assim, olha Cláudio, mas então nós devemos ser brandos e pacíficos, mansos e calmos, e engolir tudo? Tudo que nos dizem de errado, tudo que nos contraria, tudo que nós discordamos, ainda no momento em que estejamos certos, nós devemos nos calar, ficar quietinho, para que seja mansinho, para que seja calminho, para que seja bonitinho, é isso? É engolir tudo? Não, não é isso. Não é isso. Confunde-se humildade com aceitação de tudo. Confunde-se humildade com roupa, não tem nada a ver, gente. Está cheio de mendigo orgulhoso. Está cheio de irmãos nossos, vestidos em farrapos, verdadeiros andrajos, muitas vezes até descalço, privado de tudo, mas extremamente orgulhoso. Não há um pingo de humildade. E o inverso também acontece. Há pessoas com uma posição social muito boa, pessoas de posse, pessoas que podem estar vestidas de linho ou de seda, dos mais caros tecidos, e serem pessoas humildes. Uma coisa não tem a ver com a outra. A humildade é uma virtude do espírito, não é da roupa que se veste. Mas voltemos à história, o caso. Eu estava falando que nós devemos aceitar tudo para sermos humildes, para sermos pacíficos, para sermos brandos, para sermos mansos. Devemos engolir tudo? Não. O mesmo Chico Xavier que eu citei agora há pouco, que eu falei que ele era paz,
em pessoa, né? A mansidão, todas as virtudes que nós sabemos que o Chico tinha. Mas tem uma característica do Chico que poucas pessoas sabem. Se quiserem procurar no YouTube, tem vídeo falando só sobre isso. O Chico era manso, era humilde, era pacífico, mas ele era firme. Poucas pessoas sabem disso. O Chico era muito firme. E quando ele dirigiu a casa espírita, que ele fazia parte, ele dirigia com muita firmeza. E quando tinha que ser mais firme nas suas palavras, ele era. O que ninguém nunca viu foi ele ofender ninguém, ele xingar ninguém, ele fazer escândalo. Ninguém nunca viu da de ninguém disso, não. Agora, falar com firmeza e discordar do que tinha que ser discordado, isso foi isso. Com toda certeza. Tem documentário no YouTube sobre isso. Ele era firme. Jesus muitas vezes foi muito duro. Chegou a falar: vós sois como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Olha que frase forte. Ele falou isso. Ele chamou muitas vezes os hipócritas de hipócritas na cara dele. Então veja que o Cristo ele reunia as qualidades da mansidão, de um pacificador, mas quando tinha que ser firme, ele era. Ele foi. Ele é. Mas ninguém nunca viu ele humilhar ninguém. Nunca viu ele dar um tapa em ninguém. Então entendamos que ser brandos e pacíficos e humildes não é engolir tudo, não é aceitar tudo. Porque se assim fosse, nós nos anularíamos como pessoa. E se a doutrina espírita diz que nós devemos evoluir, que nós somos seres individuais, cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós é um espírito criado à parte. Não tem cópia de nós, nós somos únicos. Como então evoluir espiritualmente nos anulando como pessoa? Falando amém para tudo, aceitando tudo. Pensando que nós devemos ser capazes dos outros. A proposta não é essa. O nosso equívoco é muitas vezes, geralmente, ir de 8 a 80. Ou se tornar realmente um capacho, que todos fazem o que quer, ou então ser um arrogante, um intolerante, um agressivo. É importante buscar o equilíbrio, o ponto do meio. Certa vez li um livro que dizia que uma mulher acreditava que ser humilde era aceitar tudo. Ser boazinha, nunca revidar. O termo nem revidar. Não cabe aqui a palavra revidar. Ela achava que ela não tinha o direito de falar o que ela pensava. Ela achava que ela não tinha o direito de expor a opinião dela. Então, por causa de um falso entendimento do que é humildade, ela foi se anulando. Falava bem para tudo, nunca se defendia. E aí, como já havia acontecido outras vezes, uma pessoa falou para ela palavras duras, a pessoa foi injusta com ela, e em nome dessa falsa humildade, ela se calou e foi embora. Só que ela foi remoendo aquilo. Ela não saiu de lá em paz. Ela saiu de lá remoendo aquilo e foi para casa com aquilo na cabeça. Nossa, mas ele não podia ter falado assim comigo. Ele estava equivocado. O que ele falou sobre mim não é verdade. Eu só fiquei quieta porque eu tenho que ser humilde. Então a gente percebe que essa pessoa, ela entrou em sofrimento. E isso pode gerar doença. Sabe aquela pessoa que só engole? Ela implode para dentro, ela implode. O que explode vai para fora. O que implode vai para dentro. Essa pessoa vai se auto-sabotando, ela vai se minando e ela vai construindo para ela doenças. Ela tem vontade de falar, mas ela acha que ela não deve. Mas o que fazer então? Ela deve explodir com as pessoas? Essa pessoa que falou que ela não quis ouvir ou que ele foi injusto, ela deveria xingá-lo? Deveria bater na mesa? Não. Aí é que está o pulo do gato, vamos dizer assim. Qual seria a melhor solução para ela? Com calma e firmeza, falar: fulano, você está equivocado. Eu não sou isso que você está pensando. Você está equivocado. É assim, assim, assim. Pronto, acabou. Isso é didático. Existe uma frase que eu não sei de quem que é que fala assim, que o mal só prospera porque os bons são covardes.
É lícito que nós tenhamos direito à voz. Nós não nascemos para ser capacho de ninguém, para ser humilhado, para dizer sempre amém para tudo. A proposta do Cristo não é essa. Ele próprio deu exemplo de que quando precisou ser firme, ele foi. Agora a questão é a gente identificar o que vale a pena falar. Há situações que o melhor se fazer é deixar para lá. Tem coisa que não vale a pena. A gente vai ficar revidando tudo o tempo todo, a vida vira um inferno. Dizem que o sábio não discute com o ignorante. O sábio não discute com o ignorante. Há situações que é melhor deixar quieto. Se calar, deixa o outro achando que ele está abafando, deixa lá. Mas há situações em que nós devemos sim falar. Até para o bem do outro. Para ele não passar a vida inteira achando que está certo. E porque não é justo aquela pessoa com conceito equivocado de nós, ou achando que nós fizemos algo que não fizemos. Nós temos o direito de falar para ele, não, você está equivocado. Mas aí identificar o que deve falar ou não, se é necessário realmente, se é melhor deixar para lá ou não. E uma coisa primordial, como falar. Como falar. Isso faz toda a diferença. Outro dia eu vi um rapaz falando sobre alistamento de cães, e ele dizendo que o cachorro ele identifica muito mais o seu tom de voz do que aquilo que ele está dizendo. E aí ele chamou o cachorro dele usando palavras que ofendiam o cão, mas com um tom de carinho. Ele falou assim para o cachorro: vem aqui, seu feioso, vem aqui, seu ridículo, vem aqui, seu molega, seu traste, vem aqui, seu porcaria. E o cachorro veio falando o rabinho dele. O cachorro nem entendeu o que ele falou, não entendeu que estava sendo ofendido, mas o tom de voz trouxe o animal até ele. Aí ele dá outro exemplo. Ele fala com rudeza: vem aqui, bonitão. Vem aqui, cachorro lindo. Vem aqui, cachorro esperto. O cachorro não veio. Veja que ele estava falando palavras boas. Chamou de bonitão, de esperto. Mas como ele falou num tom agressivo, o animal não veio. Então perceba como faz diferença a nossa tonalidade de voz, o jeito que a gente fala com as pessoas. É muito comum isso. A gente fala algumas palavras com um tom de voz ríspido, o outro se queima rapidinho. E responde no mesmo tom ou pior. Isso quando não raia pela agressão física. Quando nós falamos que deve ser dito, mas com um tom moderado, com um tom que não agride. Fulano, você está equivocado, não é bem assim como você pensa. Com um tom brando, usando as palavras certas, sem usar agressão, sem usar ofensa, para a gente fazer com que o outro entenda que ele está equivocado, não precisamos xingar. Usar termos ofensivos, palavras de baixo calão. Isso vai azedar tudo. Para vivermos em todas as circunstâncias, as situações, existe a consciência do bem viver, do bem falar, do bem ouvir. A proposta do Cristo, quando ele fala bem-aventurados os mansos, os pacíficos, é para que nós construamos a paz em nós, a paciência, a tolerância, a calma, a humildade, mas não sermos capazes de ninguém. Todos temos o direito de falar, de ser ouvidos. Todos temos o direito de viver. Tem uma passagem bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta para os espíritos de grande conhecimento, de ordem mais elevada espiritualmente, se é lícito, se é certo a gente repreender o mal. E os espíritos respondem: sim. Nós temos o dever de repreender o mal. Porque se assim não fosse, o mal só cresceria.
É dever nosso combater o mal. Então, em nome de uma falsa humildade, nós vamos aceitar tudo. Tudo. Como que ficaria o mundo? Alguém consegue imaginar a Terra sem o trabalho da polícia? Sem o trabalho das Forças Armadas? Num planeta inferior como a Terra, um lugar onde existe o mal ainda, num lugar onde o ser humano ainda pratica o mal, e como pratica, como que nós viveríamos sem a segurança pública? Sem as cadeias, sem os presídios? É necessário. Ainda é necessário. Quando se deixar de praticar o mal sobre a Terra, as cadeias não serão mais necessárias. Mas por enquanto ainda é. Então, como não combater o mal? É necessário combater o mal. Não devemos dizer amém para tudo. Mas não devemos ser coléricos. Não devemos ser descontrolados emocionalmente. Não devemos ser irritadiços, porque isso nos inferniza e inferniza quem está em volta. Nós falamos tanto em paz, como se a paz fosse simplesmente um lugar bonito, onde se tem paz, ou se a paz significasse apenas o silêncio dos canhões. Mas não, nós podemos estar num país totalmente pacífico, sem guerra, e estarmos vivendo em guerra dentro de nós mesmos. Nós podemos estar em conflito interno o tempo todo. Por isso que é importante construir a paz dentro de nós, porque nós levaremos essa paz conosco quando estivermos. Cada ensinamento do Cristo tem um porquê profundo. Ele não falou palavras ao vento. Ele não atirou palavras ao vento sem importância nenhuma. Atendemos a isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso tem um significado muito profundo. Isso deve ser entendido no seu aspecto mais profundo. A mãozinha do garoto da história que eu contei permaneceu os seus dedos. Em muitas situações, nós não cortamos o dedo de ninguém, claro, mas machucamos muito com palavras, com atitudes, com palavras. Machucamos muito. Ficam cicatrizes. E às vezes passam a vida inteira para curar. Outras vezes vai curar só no mundo espiritual ou na outra encarnação. É muito comum acontecer isso. Um momento de ira, de descontrole emocional, pode nos render lágrimas para a vida inteira. Quando não, para muitas encarnações. Aprendamos com Cristo a mansidão dele. Ele falou: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é de fora para dentro, ela é ilusória, ela é fictícia. A paz do Cristo é construída e cultivada portas adentro do coração. E quantas vezes temos vitórias dentro do coração, mas não tem plateia, não tem espectadores? Quantas vezes na hora de dizer uma palavra dura para alguém, resolvemos calar? Isso é uma vitória. Uma vitória conquistada e vivida, portas adentro do coração. Não tem testemunho. Só nós sabemos que nós calamos aquela frase dura, aquela palavra difícil. Só nós que sabemos disso, ninguém sabe. Mas se ninguém viu, nós sabemos. E a satisfação que nos traz é grande. Eu nunca soube de alguém que se arrependeu
verdadeiramente por ter falado uma palavra de carinho para alguém. Mas eu sei de muitos que se arrependeram por ter falado a palavra dura. Eu sei de quem duvidou, de quem não deveria duvidar jamais. Eu sei de quem achou que a pessoa agora estava mentindo e depois viu que não estava. E como doeu a culpa, como doeu lembrar das palavras duras que falou, como que o remorso castigou por lembrar do outro se defendendo, dizendo: eu não fiz. Eu não fiz. Acredita em mim. Por favor, acredita em mim, eu não fiz isso. Eu não fiz. E na hora do orgulho, da inflexibilidade, da dureza, não, você fez. Eu sei que você fez, você está mentindo para mim. E aí quando descobre que o outro estava falando a verdade, gente do céu, a dor é muito grande. A dor é grande demais, o remorso corrói. E a voz do outro te falando: confia em mim. A voz do outro te dizendo: por favor, acredita em mim. Por favor, eu não fiz isso. Essa voz fica reverberando na consciência da gente, judia e machuca. E você não pode mais voltar atrás. Você pode pedir perdão. E mesmo que ela te perdoe, a tua consciência vai demorar um tempo a te perdoar, porque ela te machuca o tempo todo. Você olha para a pessoa e você lembra. Você parece estar ouvindo a voz dela te falando no seu ouvido. Isso dói demais, isso machuca. Te perdoou, graças a Deus que perdoou. Mas a minha consciência vai demorar um tempo para se refazer. Pensamos, meus queridos, cada palavra do Mestre tinha endereço certo. Repito, ele não jogou palavras ao vento. Ele nos falou de paz, de mansidão, de humildade, porque é necessário. É necessário para que possamos viver em paz conosco mesmo. É necessário para que possamos viver em paz com os nossos pais. É necessário para que possamos viver em paz com o mundo e no mundo. Lembremos que ninguém consegue, por mais que esteja com sede, entrar embaixo de uma cachoeira daquelas bem pesadas e abrir a boca para tomar água. A água vai nos ferir, vai nos machucar. A pancada vai ser tão grande no rosto que a gente vai sair de perto. Veja que a fúria da água, por mais que a água seja para matar a sede, por mais que ela nos dê sedente em outra situação, na fúria da cachoeira a gente consegue tomar essa água. A gente vai conseguir tomar essa água na mansidão do rio calmo. Na mansidão do rio calmo, a gente consegue abaixar, colocar a mão no coxa e apanhar a água. A gente consegue tomar água no filetinho da mina. Porque é necessário, para descentar a nossa alma, para tirar a nossa sede de paz, é necessário não a fúria da cachoeira, não a fúria da intolerância, da palavra dura, da rispidez. É necessário a brandura, a calmaria do filete de água que desce da mina. A passividade da água do rio calmo. Da boa palavra, do entendimento, da tolerância, da confiança. Uma boa noite a todos. E que a paz do Cristo seja construída a cada momento, a cada dia, dentro de nós. Muito obrigado.